Não se atinge 60 anos no exercício da profissão sem ter passado por tantas e tantas entrevistas. Mas é emocionado que eu concedo uma entrevista que vai auxiliar, com o pouco que eu posso contribuir, para a melhoria da situação de tanta gente beneficiada por instituições como a Casa dos Artistas do Rio de Janeiro, o Asilo Padre Cacique de Porto Alegre, a Associação Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes aqui de São Paulo e também daqui de Mauá a entidade Camille Flammarion. Eu recebo em minha casa a Roseli Bueno. Roseli Bueno, acompanhada do seu esposo Edmilson, busca fortalecer gentileza que ela prodigaliza com a minha contribuição, favorecer também essas entidades. Se a minha presença é importante, faço prazerosamente, porque, como já disse, é uma entrevista que tem esse objetivo de exaltar a terceira idade, de fazer com que ela seja útil e apresente aquelas pessoas que, tendo se destacado na mocidade, na fase madura, ainda continuam atuantes nessa terceira idade. A idade em que a gente vai se despedindo da vida, porque já estamos andando na extrema curva do caminho extremo, como dizia o poeta. A Roseli teve a feliz ideia de pegar as pessoas, pode-se até dizer aleatoriamente, porque ela não buscou a notoriedade para poder se consagrar como escritora. Ela não pode prescindir do trabalho daqueles que se destacaram no seu ramo de atividades. Evidentemente que não pode. Mas aqueles que, pelo seu exemplo de vida, justificam a sua menção neste livro, o livro Objetos e Memórias, organizado com tanta eficiência pela Roseli, essas pessoas se credenciaram pelo seu trem de vida, pela sua condução nos negócios da amizade, de favorecimento daqueles que mais precisam dessas contribuições. E o exemplo de muitos está consolidado nesta obra, que tem o objetivo de ajudar aqueles que precisam de auxílio. Não estendem a mão a ninguém, mas se sabe que precisam do concurso, do estímulo, do exemplo que pode ser dado por aqueles que, muito embora em idade avançada, contribuem ainda para mostrar que a experiência vale tanto quanto o vigor da mocidade. Eu sou Salomão Esper, trabalho até hoje na Rádio e TV Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Iniciei minha atividade no rádio, como tantas e tantas pessoas, como os radialistas que figuram aqui, o Eli Correia, o Antônio Aguilar. Também nós temos aqui a presença de cantores que eu cheguei até a apresentar nos palcos do rádio. Todos eles estão figurando no ramo das minhas amizades, no rol das minhas amizades, figurando nesta obra, que vai cada vez mais cuidar de colocar aquelas pessoas que o público aprendeu a conhecer e a admirar. No rádio eu comecei, como ia dizendo, num pequeno serviço de alto-falantes, isso está na biografia de tantos e tantos radialistas. Depois, saindo de Santa Rita do Passa Quatro, indo estudar em Pirassununga, quando se inaugurava lá uma emissora, já uma emissora de rádio, não alto-falantes, a ZYI3 Radiodifusora. Indo completar lá o colegial, trabalhei nessa emissora 1 ano e meio. E foi muito feliz o convívio com gente que admirava o rádio, gente que sintonizava as emissoras do Rio de Janeiro, principalmente a Rádio Nacional, a Rádio Mairink Veiga, a Rádio Tupi, que tinha muito mais facilidade de penetração em todos os rincões da pátria. Vindo para São Paulo à procura de emprego,
me inscrevi num concurso da antiga Rádio Cruzeiro do Sul, depois Rádio Piratininga. A Rádio Cruzeiro do Sul ficava no centro de São Paulo, na Praça do Patriarca, num prédio que ocupava o espaço estreito existente entre a Rua Direita e a Rua da Quitanda. Tive a oportunidade também de vencer um concurso para o repórter S. Então, o microfone de rádio, o microfone que fez tanta gente famosa, contribuiu para a minha vida profissional decisivamente. Hoje, no rádio, exercendo atividade jornalística, participando com companheiros de nomeada, companheiros queridos como José Paulo de Andrade, com quem estou há 40 anos, com Joelmir Betting, com Rafael Colombo, com tantos e tantos companheiros que eventualmente participam dos jornais e das entrevistas. Eu utilizo a minha experiência, o fato de ter sido testemunho ocular de muitas histórias no esclarecimento de acontecimentos que avassalam a nação, que atormentam a nação, que glorificam a nação. O rádio me deu grandes alegrias. O rádio me proporcionou a oportunidade de acompanhar na Voz da América em Washington, lá nos estúdios da Voz da América, o histórico voo da Apollo 11. O único repórter brasileiro com liberdade de integrar a equipe de comentaristas sem nenhuma restrição. Os especialistas brasileiros, principalmente nesses voos espaciais. E o histórico voo da Apollo 11 contou com um jornalista brasileiro. Na hora em que, no mesmo período, o incêndio devorava aqui as instalações, já no Morumbi, da Rádio e Televisão Bandeirantes. O rádio me deu o prêmio Roquete Pinto, um dos mais prestigiados e prestigiosos prêmios do rádio. E eu estava ainda na década de 60, na Rádio América. Receber um prêmio desse numa rádio pequena é um segundo motivo de orgulho. Tive a oportunidade de apresentar os grandes artistas da música brasileira, seja no palco, no auditório dessas emissoras em que eu trabalhei, seja em shows pelo interior do Brasil. São Paulo principalmente, mas também as capitais e as cidades mais importantes de outros estados brasileiros. E depois, avançando um pouco na idade, o jornalismo, atividade a que me dedico até agora.